Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje quem falará é Valdo Vieira, que fará fortes revelações sobre Chico Xavier. Eles foram parceiros por muitos anos e o que o Valdo fala aqui a princípio está entre as coisas mais fortes já ditas sobre ele. Então, estou bem curioso, vem comigo. A segunda pergunta seria sobre o processo das eventuais fraudes que o Chico Xavier teria cometido. Sim. Isso aí é outra coisa. O Chico gostava de fazer pesquisa com as outras pessoas. Foi isso que nós estávamos fazendo com essa Otília Diogo. Você está entendendo? É outra coisa. Vocês sabem que esse negócio da Otília Diogo, escreveram livros, muita gente veio defender a gente, todo mundo que... A nossa intenção não tem nada a ver com aquele negócio. Você vai pesquisar um médico, você responde por aquilo que você viu na hora. Antes ou depois, você não tem nada a ver com isso. Agora, se você não pegar tudo que é médico que aparece, você não pesquisa ninguém. Você vai pegar 10 médicos, às vezes 8 deles fraudam. O que é? Você está pesquisando, você mete o pau. Eu mesmo, depois eu fiz pesquisa, depois que mexeu o movimento espírita, com dezenas de médicos. Eu fui para ver até o Agpaua, nas Filipinas. O povo não entende nada disso. Eles não sabem da minha vida. Só um pouquinho, ele está contextualizando aqui. Ele está falando da Otília Diogo, que foi a médium que fez certas sessões de materialização, que na época a revista Cruzeiro quase quase revelou que eram fraudes. E nessas sessões de materializações fajutas estavam o Chico e o Valdo envolvidos, coordenando o processo todo. Então isso que ele está falando, ó, fui fazer pesquisa com essa Otília, né? Então, isso que ele está comentando aqui. Agora, o que é que se passa? Eu vi, por exemplo, o Thomas Grimoto. O homem tem ectoplasma fora de série, mas ele também fraudava. Olha, ele está falando Thomas Grimoto. Lembra do homem do Ra? Ra, e saía raios. Então ele falou, ele era ectoplasta, quer dizer, tinha muita energia, mas também fraudava. Olha só. O Mirabelli foi fora de série, os maiores médicos que o Brasil já teve. Eu estudei tudo sobre o Mirabelli. No fim da vida, ele estava fraudando. Como é que é isso? Então você tem que ver. Agora, eu sigo, e até esse povo aí precisa de ouvir é isso, que Allan Kardec falou mais ou menos uma sentença da seguinte maneira: é melhor, o ideal é a pessoa rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. Isso aí me ensinaram nas aulas de moral cristã, no catecismo espírita. Eu nunca pude esquecer, era isso que eu sempre lerei. Então, eu sempre tive uma verdadeira antipatia pelo processo da mentiraria. Então, eu sempre combati isso. Agora, o que se faz com o Chico? Eu não conhecia bem o Chico, aquilo foi desenvolvendo a situação toda. Mas quando eu já levei ele para lá, eu já tinha feito algumas experiências com ele na questão de psicografia. Mas aí, o que se passa? Ele, quando a gente instalou tudo, já tinha comunhão espírita cristã em Uberaba, a gente já tinha uma casa, aquela coisa toda, minha mãe estava lá, ajudava a gente. Naquela ocasião tinha até a Ana, que fazia comida para a gente, que era de casa, fora de série, a moça e tal. O que se passa? Eu vi que ele estava fazendo umas sessões que eu não participava, que eram as sessões da Sheila, que eu chamava. Sessões... E às vezes eles falavam dos perfumes da Sheila. Eu falei assim, ó, eu não vou nisso, porque é ele que está fazendo. Eu não via que o Chico tivesse olorização, que é esse fenômeno, e que nem ele tivesse esse nível de capacidade de ectoplasmia dos outros médicos. Eu nunca vi isso nele. Então olha só, o que ele está falando aqui? Que o Chico era uma pessoa, um médium, um sensitivo fora de série, um parapsíquico de renome. Mas que existe o fenômeno chamado odorização. O que é isso? É quando você materializa cheiros. E quando o médium é ectoplasta, quer dizer, tem muita energia, ele literalmente consegue exalar perfumes que são, basicamente, que não existiam fisicamente. Não estou falando aqui dos caras que são fajutos, caras que são fraudes, mas esse fenômeno é real. Você mesmo já nunca reparou que do nada vem um cheiro que não pode estar naquele ambiente? Já aconteceu comigo junto com outras pessoas. Vem aquele odor que fala, gente, não pode ter ou um odor de rosas, ou um odor de criança, ou um odor de bêbado, sabe? Ou um cheiro de hospital. Não tem como ter, mas todo mundo ali sente. É uma odorização. É uma materialização energética, vamos colocar dessa forma.
Então ele está falando que nessas sessões o Chico ia para... que tinha olorização, mas ele falava, peraí, mas o Chico não é um médium ectoplasta. Eu nunca vi ele doando, o Chico era bom em outras coisas, mas não era um médium ectoplasta, quer dizer, não era um médium de potência energética para promover esse tipo de coisa. Então, olorização precisa de muita energia, tem que ser uma pessoa forte nesse sentido. Então, é isso que ele está colocando. O Chico faz sessão de olorização, né, os perfumes da Sheila, mas nunca vi que ele, né, tantos anos com ele não sabia que o Chico tinha essa capacidade. Mas vamos lá. Então, eu nunca participei daquilo. Mas, um dia, como era a casa, aquele negócio todo, um dia ele saiu, foi lá para ver um negócio no correio, não sei o que, na cidade. Eu estava atendendo os outros, quando eu acabei de atender, fui em casa, cheguei, o armário dele estava com a porta aberta. Eu então fui lá para fechar a porta do armário. A hora que eu fui fechar a porta do armário, eu vi um saco cheio de frasco. Eu falei assim, o que é isso? Aí fui olhar, estava aquele cheiro de rosa. Aí fui olhar o que era, como é que eram os troços, aquele monte de frasco. Tinha alguns que estavam cheios, tinha muitos que estavam vazios. Aí eu comecei a analisar os negócios. Eu disse, eu não estou entendendo o que o Chico faz com isso. Como é que eu nunca vi essas coisas? Aí, examinei tudo, tipo detetive, caladinho, em casa, vendo o que é que se passava. E chamei ele de lado, depois que eu verifiquei tudo. Ele arranjava os frascos, presta atenção. E hoje, aí na internet, tem lá um cara que viu isso também. Escreveu lá. Naqueles dados lá que me deram aí sobre os blogs do povo, tem um cara lá que está falando a mesma coisa que eu vi. O problema é o seguinte, o que eu averiguei na ocasião? Que ele usava os perfumes que eram comprados na Viagem de Ouro, em São Paulo. O perfume era de rosa. Rosa era o perfume dessa ex-enfermeira da guerra, que era a Sheila, a irmã Sheila, como eles chamavam. Agora, o que se passa? Existe um pequeno objeto que coloca perfume dentro, se aperta assim, aquilo usava na hora. Uhum. Tudo indica que é o que ele usava lá na história. Agora, o que eu vi que ele usava é que ele depois pegava aqueles frascos e julgava nos barrancados da mata do Carrinho, que a tinha lá até hoje. E que esse homem falou que ele é que era um dos taxistas que levava o Chico para sugar fora. E ele foi lá e foi examinar e viu que era tudo Viagem de Ouro, os frascos do perfume, tudo de rosa. Porque aquilo tudo ficou impregnado, cheirava tudo o negócio. Agora, o que é que se passa? Vocês estão entendendo? Então ele está falando que a sessão que ele fazia, que era de olorização, que era de uma materialização de um odor desse espírito, dessa enfermeira que exalava flor, na verdade, não tinha isso. O Chico usava esses perfumes com um borrifador escondido para exalar o chamado odor de santidade, ou o odor daquele dito espírito materializado. Isso é uma coisa bem grave, vocês entenderam o que ele falou, né? Então, tanto ele viu quando tinha um taxista que levava ele para jogar, naquela época não tinha Uber, né? Que levava ele para descartar aqueles frascos que tinham cheiro de rosas, quer dizer... Então, imagina você fazer uma sessão e falar, vai materializar um cheiro aqui, na verdade é um perfume escondido. Isso é muito complicado, né? A hora que eu vi aquilo tudo, eu então chego para o Chico e falo assim, eu quero combinar uma coisa com você. Eu já tinha um trato com ele, que eu ia trabalhar e ajudar tudo para expandir as coisas dele toda, mas ele já sabia que eu era contra tudo quanto era mistificação e fato. Que eu não tinha temperamento, eu tinha uma verdadeira idiosincrasia esse processo. Eu já sabia que eu só estudava fenômeno desde pequeno. Esse negócio das 99 verdades e uma mentira, eu já falava isso todo dia, eu sabia. Aí o Chico, na minha frente, começou a chorar. Eu falei assim, Chico, eu não quero fazer você chorar. A única coisa então que eu te peço é o seguinte, a minha intenção não é essa, eu nunca mais vou fazer advertência nenhuma, nem combinar com você qualquer coisa aqui, mas tem uma coisa, eu nunca vou participar dessas sessões. Você pode fazer o que você quiser, nessas eu não entro. Aí ele falou assim, mas meu filho, eu não posso desencorajar essas pessoas, todas elas confiam, isso aí ajuda tanta gente com a situação toda. Eu falei assim, Chico, você é autêntico nessa sua psicografia, nas coisas que nós recebemos, esse negócio todo, não precisa disso. As consciências são muito avançadas, esses espíritos encarnados
são bons, vocês são bem intencionados, a gente não precisa estar fazendo fajutagem, sujeira dessa história. Caramba. Aqui é uma farsa nesse negócio. Eu falei assim, não, mas esse povo, eu não consigo viver sem esse processo. Aí eu falei assim, então, ó, você segue nessa, eu não estou. Agora, isso, quando aconteceu, ele já estava instalado no Uberaba, as coisas estavam tudo daquele jeito. Ele ainda fez muitas sessões da Sheila enquanto eu estava lá. Vocês nunca viram fotografia minha com qualquer sessão dessa com ele na Sheila. No entanto, as outras de sessão pública de psicografia, tem milhares delas por aí, que essa eu participava. Agora, o que se passa? Uma coisa era o Chico Xavier com esse processo de mistificação a respeito, porque ele queria ajudar os outros. A intenção dele era boa, mas não tinha discernimento nenhum, é aquilo que nós estávamos falando. E outra coisa, é ele participar sendo os outros médiums. Ele fez pesquisa, inclusive com o Peixotinho, que era autêntico, que tinha ectoplasmia, tudo isso. Ele fez com muitos outros. Ele viu muito processo de efeito físico com outras pessoas. Agora, o problema é esse dele. O povo aí na internet está pensando que as duas coisas é uma coisa só, não tem nada que ver. São coisas diferentes. Agora, o que se passa? Eu, a partir daquele dia, eu vi e falei assim, eu não posso confiar nas coisas todas dele. Eu vou ajudar em tudo que eu posso, até o dia que eu vou deixar tudo isso. Naquela ocasião, eu já sabia, porque quando nós começamos a trabalhar, eu falei com ele, você não espera que eu vou ficar o resto da vida com você. E eu ainda falei com ele bem claro a situação da seguinte maneira, ele admitia tudo isso. Agora, eu penso que lá no fundo, ele esperava que eu fosse mudar com o tempo, devido à parafernália daquele monte de gente. Eles ficaram basicamente uns 10 anos juntos. E quando o Valdo largou, realmente ele acabou não voltando atrás. Mas isso realmente ele afirmava, que não é que ele saiu do nada, ele sempre falou, eu vou sair, um dia eu vou sair, entendeu? Então era uma coisa já alertada. A liderança do trabalho de assistência nosso, eu falei assim, eu não vou. O meu problema é estudar o processo de fenômeno pelo lado científico, ver o caso de discernimento, de racionalidade, de lógica. Eu quero é ver por esse aspecto, porque a ciência é o menos pior dessas linhas de conhecimento toda que tem por aí. Não é nem a filosofia, nem a religião para mim, nem a arte. O processo é a ciência. Então eu falei com ele, a minha diferença, o meu argumento com ele me reconheceu na seguinte maneira. Eu falei assim, olha, Chico, veja bem você. Você, ele se chama de Chico Xavier. Você não fez nem o curso primário. Agora, eu não, eles me chamam de Valdo Vieira, meu nome inteiro, eu não tenho apelido aqui. Outra coisa, eu estou terminando o meu, naquela ocasião eu já estava terminando, já estava no fim. Eu estou terminando meu segundo ano de curso superior. A minha responsabilidade nessa minha vida é enorme, você não tem. Você não chegou a estudar, você pode fazer essas suas coisas do jeito que você quer aí e levar isso tudo pela tarefa da consolação. Nossa, foi forte, hein? Tipo, deu uma carteirada no Chico. Foi forte isso aí. Mas eu não estou nessa. Eu tenho que entrar na tarefa do esclarecimento. Eu já fiz, são 2 cursos superiores, eu tenho que responder por isso. Como é que fica a minha programação de vida? Como é que fica isso? Então, eu comecei a falar para ele, olha, o Espiritismo fala muito em tarefa da consolação. Eu sou da tarefa do esclarecimento. Não adianta esse povo torcer a barra e dizer que o Espiritismo está fazendo tarefa de esclarecimento. Não está. É que segundo o Valdo, ele diz o seguinte, que a consolação é tudo que você faz para ajudar os outros, mas é dar a sopa, é dar o ombro para a pessoa chorar, é dar... Enfim, é você dar o peixe para o indivíduo. E segundo a visão do próprio Valdo, a fraternidade de esclarecimento é o contrário, é você ensinar a pescar. Então você dá as técnicas, dá o conhecimento, dá o poder na mão do outro, você muda. De alguma forma, a gente sempre ajuda pelo esclarecimento ou pela consolação. Mas o que o Valdo queria focar era o seguinte, olha, eu quero esclarecer. Não estou dizendo se está certo ou se está errado. Não estou fazendo juízo de valor. Estou dizendo que a visão dele era essa. Que, inclusive, ele fala que o espiritismo não é uma tarefa de esclarecimento, porque, claro, tem a questão do dogma, você tem que seguir uma cartilha, então não é assim também dizer que aquilo ali vai esclarecer as pessoas. Tem todo um processo que eu também, nesse sentido, concordo em relação a isso. Mas só para entender essa diferença que ele fala entre consolar, quer dizer, dar o peixe e esclarecer, que é o ensinar a pescar.
Na hora que você pode fraudar nas reuniões da Sheila, mostra que não tem esclarecimento disso. Então, as 99 verdades e uma mentira já foram para o espaço há muito tempo. Allan Kardec está no buraco há muito tempo. Essa é a minha realidade com o Chico. Agora, veja, eu estou calado esses anos todos. Quando ele viveu, eu estou aí. Eu falei para ele, eu não vou falar nada disso. Agora, se amanhã começarem a vir em cima de mim para falar, você sabe, eu vou ser obrigado a abrir um jogo dessa história toda. É o que está acontecendo agora. Vieram em cima de mim, depois do centenário, o homem já dessomou faz 8 anos, essa situação toda, hoje ele está bem, ele cumpriu as coisas que ele queria, eu cumpri a minha tarefa com ele, que era de melhorar o processo da vida dele, de tirar do maior escândalo dele. Esse povo todo está fazendo isso, está fazendo filme, fazendo livro, fazendo reportagem, fazendo artigos e tudo quanto é jeito aí. A maioria está evitando que eu tirei o Chico da pior condição que ele estava na vida dele, sob um escândalo, chorando de dia e de noite lá comigo. Esse ponto é realmente tiram da biografia, que o sobrinho falou que era tudo fraude, que a psicografia não existia, que o Chico era fraudulento, tal. E aí o Valdo vai e realmente tira ele, sabe, leva para Uberaba. Enfim, um escândalo enorme. O Chico estava super mal, super mal. Então, nesse sentido, claro, é aquela coisa, quando ele vira dissidente do movimento, apagam a biografia dele. Tanto que se você olhar os filmes do Chico, não tem uma menção ao Valdo. Realmente, nesse sentido, ele foi apagado, foi obliterado da história completamente. Então, nesse ponto ele está certo. Falta um pouco de, não vou dizer reconhecimento, mas pelo menos dar um pouco do crédito que realmente aconteceu na vida do Chico para valer. Levei para Uberaba, foi eu que levei. Os primeiros 9 postos que levavam lá, eu tirei dinheiro do meu bolso para fazer aquilo. Eu não tinha muito dinheiro. O povo sabe disso, mas os amparadores sabem. Emmanuel sabia disso. Esse povo todo sabia disso, por isso que eles me deram força. Agora, vem, esse povo tudo aí interpretando as coisas ao modo deles. Não viveram nada, não viram nada, não estudaram nada. Agora, veja, está tudo igual a turma do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro criou uma escola de mentiraria. Tudo criado por eles. Foi uma vergonha aquilo tudo que eles fizeram. Valdo, e a última questão é que um deles, que mandou as perguntas, comentou que meias verdades são mentiras inteiras. Né? Então, até eu estou de pleno acordo, é o caso de Allan Kardec. Mas nós não podemos, se você começar a ficar e querer a verdade como sendo básica, você não vive com ninguém. Presta atenção. Eu via que o Chico era bem intencionado, estava fazendo bem, melhor que a maioria do povo que eu conhecia, os médicos todos. Eu vou ajudar o homem, por que não? É isso que ele falou também, é forte, né? Se você for esperar sempre a verdade, você não convive com ninguém. Então fala, peraí, se o Chico fraudava lá as sessões, se aquele odor lá de rosa era falso, por que você ficava com ele? Isso que a resposta que ele deu também foi forte. Tipo, olha, dos médicos que eu conhecia, de quem eu convivia, ele era dos melhores que tinha, mas bem intencionado. Era perfeito? Não. Tinha um monte de falha? Tinha. Então, vou ajudá-lo, né? É o melhor que eu posso. Então, assim, a ideia aqui não é chamar o Chico de fraudulento, mas trazer um pouco de realismo também para essa questão que ele vivia. Porque o Chico não era perfeito, pelo contrário, né? Ele não podia nem ver faca em função de uma vida passada que ele retalhou muita gente. Ele não podia ver faca. Alguém tinha que fazer a barba dele, porque ele não conseguia ver lâmina perto, porque tinha um trauma de vida passada. Entendeu? Então, assim, são casos complexos. Né? E você colocar a pessoa num pedestal e achar que ela é perfeita, completamente furado. Agora, isso de defeito, quem é que não tem defeito? Essa pessoa que falou, ele é perfeito? Ele é serenão? Forte, hein? A verdade é muito difícil. Difícil de falar, difícil de viver, difícil de exemplificar, difícil de comprovar. A gente tem que fazer muita experiência para chegar nisso. A minha vida toda foi baseada nisso. E outra coisa, eu tenho a verdade relativa de ponta. Eu não penso na verdade absoluta, que isso não existe. Mas agora, a verdade relativa, daquele momento evolutivo, tem. Naquele momento, eu fiz o que eu pude com o Chico Xavier. Agora veja, tudo que ele queria, a gente obteve.
o espiritismo aumentou, nós levamos o espiritismo para a Europa, para os Estados Unidos, estivemos no Site News juntos, tudo eu falei que eu ia mexer com esses meus amigos dentro da Europa, porque naquela ocasião eu já tinha publicado até artigo meu na Europa. Tivemos com o comandante lá, a turma lá da Rua do Salitre, em Portugal. Implantamos o negócio lá com o nosso amigo, lá nos Estados Unidos, um centro espiritualista. Publicamos um livro lá na Philosophical Library, que é das mais sérias e cotadas dos Estados Unidos, nisso. Tem lá o nosso livro, mediúnico, coisa que eles nunca tinham feito. Olha só, o que é que nós não conseguimos dentro disso? Outra coisa, todo o trabalho do Chico aumentou com isso, as nossas assistências, o processo de distribuição de tudo que a gente fazia em matéria de TACOM aumentou demais. O próprio Cruzeiro fez reportagem lá conosco, com 17 mil pessoas que a gente assistia de 3 em 3 meses. Outra coisa também séria, o Chico queria aumentar o número de livros, comigo as coisas aumentaram demais. Teve ano lá que a gente publicou 17 títulos num ano só para você ter uma ideia. Agora, eu publiquei com ele, em parceria, só eu, 17 livros. Fora isso, eu publiquei mais 9 livros. Ao todo, são 26 que eu publiquei psicografado. Você vê, né? E quando sai, é apagada a história. Nesse ponto, eu acho que ficou muito feio, realmente. Você não pode ignorar a biografia de alguém, ainda mais ele, que junto com o Chico, para o movimento kardecista espírita, fez muito. Realmente, naquela época, deu uma alavancada. Claro, os tempos mudaram, as coisas hoje são diferentes, mas que isso foi feito, foi. Então, você veja, é um parceiro que faz duras críticas, mas que tem um envolvimento muito forte, tinha um envolvimento muito forte. Inclusive, para quem não sabe, o Valdo, ele foi a mãe do Chico Xavier numa vida passada, uma vida recente. Então, se vocês quiserem, depois eu conto essa história um dia, eu não me recordo se já contei isso aqui no canal, mas tanto que o Valdo, enquanto estudante, tem uma foto dele com a mãe atual e com o Chico do lado. O Valdo fala, eu entre as duas mães. Então ele tem um passado antigo, forte com o Chico, não é uma coisa assim. Os dois têm uma relação muito próximas, de múltiplas vidas, inclusive nessa aqui, que o Valdo deu muita força para o Chico, apesar dos pesares, né? Foi livro psicografado. Agora, o meu problema para essa turma é pensar o seguinte, o que eu queria era trabalhar com intermissivista. No Espiritismo, a maioria não são intermissivistas. Só para explicar aqui, intermissivista é quem se prepara para renascer. Ou seja, a pessoa estuda, tem matérias, ela aprende um monte de coisa, focando aquela vida atual. Então o Valdo fez a escolha dele, eu particularmente discordo que seja a minha opinião hoje, né? A minha verdade relativa de hoje. Que ele queria trabalhar só com essas pessoas que não é nem 1% da humanidade, mas que realmente se prepara arduamente para uma tarefa de uma vida específica. Isso ele chamava de intermissivista. Faz o curso intermissivo, faz a preparação. Então, a maioria fica perturbada, como é que vai se preparar? Nem se prepara. Mas aqueles que se preparam são poucos, são raros, e era o que o Valdo queria mexer. E ele fala que no Espiritismo não tem intermissivista, é um pessoal, né, vamos dizer assim, que tipo, renasce e vê no que dá, entendeu? Em linhas simplórias é isso, tá? Saíram de lá e me acompanharam. Intermissivista é aquela consciência que durante a intermissão, antes dele renascer, ele fez o curso intermissivo. Isso. São vocês aqui, a maioria são intermissivistas. É isso que interessa. Não é gente de religião, não é gente de iniciação, não é gente de misticismo, é gente de racionalidade. Que estão fazendo a PROEX, a programação especial. Eu estou fazendo o que eu vim cumprir. Agora, o Chico, ele cumpriu tudo. Eu sempre falei, ele é fora de série. Ele é um completista, quer dizer, completou tudo que ele veio fazer dentro da tarefa da consolação, que é a TACOM. A tarefa da consolação tem essas coisas todas. Só esses caras todos aí, as religiões todas estão aí, os governos às vezes estão fazendo. Por exemplo, o Lula, com todo o processo do PT, com toda a corrupção, está fazendo tarefa da consolação. Esse PAC, essas coisas todas, tudo é tarefa da consolação. Esse vídeo é antigo, hein? Ainda está atual. Não há verdade de ponta nessa história. Não há esclarecimento em nada disso. É tanto que a educação do Brasil está a zero. Estão tentando agora ver se melhora. Estuda por quê? Porque não tem TARES, não tem a tarefa de esclarecimento.
Está mais ou menos claro aí o que a gente quer? Se esse povo quiser, manda fazer perguntas. O melhor para eles seria eles vir aqui e a gente debater, da boca para o ouvido, olho no olho, mostrar a realidade. Eu estou vivo. Vem aqui esse povo para ver se eu estou gadá, se estou doido, qualquer coisa. Do jeito que eu estava falando aí com o nosso amigo agora, pô. Ele ficou bem exaltado com essa pergunta, né? Emocionalmente, você vê que às vezes ele se exalta, ele fica... Isso que o pessoal faz a crítica. Não, mas como é que ele não tinha assédio? Como é que ele era uma pessoa... Se tem horas que ele ficava bem irritado, assim, né? É esse. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que atendeu bem as questões, eu te agradeço aí bastante. Obrigado. É um vídeo assim, até certo ponto polêmico, né? Porque traz, né, bastidores de que não se fala. Então, como eu disse, né, o Chico foi uma pessoa fora de série, não o conheci pessoalmente, mas não dá para colocar ninguém no altar. Nem o próprio Valdo Vieira. Eu sei de um monte de coisa dele e falo, nossa, isso aqui, então a pessoa é humana. Se você olha o Valdo, o Chico, seja lá o Divaldo, seja quem for, essa pessoa está no pedestal, você não vê defeito. Então essa pessoa é maravilhosa, ela é incrível, em tudo ele é boa e... não dá, você foi doutrinado, você foi lavado cerebralmente. Valdo não era perfeito, nem Chico, nem todo mundo. Agora, mas o que você acha disso? Tudo isso é balela? Você acha que o Chico era um ser assim irretocável? Né? Não tinha nada de defeito? As sessões fajutas lá que o Cruzeiro quase desmascarou, você sabe disso? Das materializações? Aí eu vou comentar o seguinte, o próprio Valdo falava, né, no seu círculo íntimo, ele falava se ele sabia ou não se era fraude. Faziam sessões de materialização, mas ele não sabia de nada? Ou ele foi enganado? Porque se ele sabia, ele era cúmplice, ele e o Chico eram cúmplices da parada, e aí? Como é que ficava isso? Então, eu achei que ele até abordar mais a sessão da revista Cruzeiro, que seriam mais as materializações falsas, que quase foram desmascarados, e realmente foi comprovado que eram materializações falsas, mas falou mais da Sheila, né? Mas enfim, você acha que o Chico também não sabia de nada? Você acha que ele... O que você pensa sobre isso? É claro que a gente fala agora, já passou muito tempo, muita água já rolou debaixo dessa ponte, como o próprio Valdo falava, muitas coisas já aconteceram, mas são assuntos para a gente poder refletir, pensar, até porque você adorar cegamente alguém, para mim, é uma coisa terrível. Então, Chico foi um cara fora de série, o Valdo foi um cara fora de série, né, dois gênios em áreas diferentes, mas até onde vai a sua autocrítica? Então coloca nos comentários o que você acha de tudo isso. E lembrando, se você gosta de assuntos transcendentes que falam da vida após a morte, de assuntos relacionados ao parapsiquismo, à sensitividade, como nesse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas, porque aqui no canal Sexto Sentido falamos exatamente sobre isso. Então eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para vocês, até a próxima, valeu!